Existe uma infinidade de modelos de facas na internet, principalmente depois que a China inundou o mercado com seus produtos, que são bem mais em conta. Você tem hoje várias opções de equipamentos no mercado. Eu estou fazendo aqui no canal uma série sobre os 10 aspectos da sobrevivência e quais são os equipamentos e suprimentos essenciais. Vou deixar, inclusive, o primeiro vídeo aqui dessa série. Se você não conferiu, vale a pena assistir. Estou falando primeiramente do primeiro aspecto da sobrevivência, que eu considero que são as ferramentas. Eu fiz também uma série de vídeos sobre facas de sobrevivência anti-apocalipse nacionais que eu considero que estão no topo da cadeia alimentar em termos de qualidade. Não são facas caríssimas, mas também não são facas baratinhas. Mas nós devemos saber que o equipamento ele é apenas um meio. Ele não é um fim em si mesmo. E você pode sim praticar suas atividades de campo com equipamentos mais baratos. Hoje, então, eu vou falar sobre as 5 vantagens e 5 desvantagens de você ter uma faca barata. E esses conceitos gerais, basicamente, vão servir para todos os outros equipamentos. E vou usar essas 2 facas aqui como exemplo de como uma faca barata pode te servir perfeitamente em campo e você não precisa ficar preso e não precisa ficar impedido de fazer as suas atividades se você não tiver grana para comprar uma super faca, super cara. Boas-vindas! Meu nome é Daniel e este é o Meio de Sobrevivência. Vou começar então falando dessas 2 facas, falando de forma geral. Até vou fazer uma ressalva, eu vou fazer vídeos específicos sobre cada uma delas para mostrá-las em detalhes. Agora eu quero mais trabalhar essas vantagens e desvantagens e trabalhar esses conceitos. A primeira que eu quero falar é essa aqui. Provavelmente é a faca mais barata que você pode conseguir no Brasil. É você pegar um facão e modificá-lo para transformá-lo em uma ferramenta de sobrevivência. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma bainha em couro, bastante simples, com um passador de cinto. Ela nem tem uma presilha, porque você pode observar que a bainha engole a faca e ela fica bem presa. Eu fiz um tratamento nessa bainha, era uma bainha de couro cru, e essa faca especificamente, ela me serviu por uma década. Eu trabalho com levantamentos de campo. Então, atividades ao ar livre para mim não são apenas de lazer, mas também a trabalho. Eu comecei minha profissão com essa faca aqui, ela me serviu por muitos anos e foi muito útil, e é útil até hoje. Eu fiz essa faca a partir de um facão da Coqueiro. Não sei se vocês vão conseguir ver a marca aí. E eu gosto desse facão aqui por 2 motivos. Primeiro, ele tem um desenho mais fino, que lembra mais uma faca. E ele é feito no aço 1070, que é um aço que tem uma quantidade de carbono já ideal para você produzir uma lâmina. Geralmente os outros facões, por exemplo, da Tramontina, da Corneta, eles não informam, mas muita gente fala que são feitos no aço 1050, por exemplo, que tem uma quantidade menor de carbono, e por isso são ferramentas que você precisa reafiar com mais frequência. Esse facãozinho da Corneta aqui, era um facão de 10 polegadas, eu achei que ele segura bastante o fio, ele pega um fio excelente, então por isso eu acho ele um pouco melhor do que os facões da Tramontina, por exemplo, para você fazer uma faca de sobrevivência. Ele é um pouco mais caro, obviamente, mas também não é tão caro assim. Eu paguei nesse facão aqui na época, conjunto, facão e a bainha,
R$ 30. Tem muitos anos, né? Mas hoje ele vai estar aí custando o quê? O dobro, talvez? Em torno de 60, no máximo R$ 70. Se você quiser um facão maior, né? Você vai conseguir sim ter uma ferramenta de sobrevivência, vai conseguir sim ter a faca de sobrevivência mais barata que você pode encontrar no Brasil. E outra, ela funciona, você pode confiar nesse equipamento aqui. E outra faca que eu quero usar de exemplo é esta aqui, é o modelo Sika, da Solognac. Você compra ela na Decathlon. E ela tem essa bainha em material sintético, mas não é aquelas bainhas porcaria, não. Ela é muito bem construída, muito bem costurada. Ela tem aqui essa presilha para você colocar e tirar do cinto, da mochila, do colete. É uma bainha que pode molhar, tem uma proteção aqui dentro para a lâmina. Eu gosto bastante dessa bainha, inclusive eu uso essa bainha em outra faca da Zaharov, que eu acho que é melhor do que essa aqui, e que seria aí minha faca principal de EDC, ou facas que eu vou fazer trilha aqui no meu município, onde eu não necessariamente vou precisar usar a faca, mas eu sempre gosto de ter uma faca comigo. E ela tem um desenho muito interessante. Vou dar uma geral na bainha aqui. Ela tem essa presilha com esse botão de pressão, muito bom esse botão. A faca fica bem presa, bem segura. Gosto bastante dessa bainha. E essa faca aqui tem um desenho que é bem clássico, um desenho bastante coringa. Ela tem 5 polegadas de lâmina, ela tem 4 milímetros de espessura. Ela é feita do aço 5CR15, que é um aço bem comum nessas facas, geralmente facas mais baratas. Tem um excelente pega, tem um excelente cabo emborrachado, ela é full tang. E esta faca aqui já aguentou porrada que você não imagina o quanto. Se você for ver aqui nas costas dela, tem a marca de uma tinta verde. Aqui no pomo também. Vocês vão conseguir ver. Isso aqui foi usando essa faca na construção da minha casa. Eu estava fazendo um furo, uma tábua de angito, um mezanino onde eu coloquei a caixa d'água. Eu bati nas costas dessa faca com essa machadinha aqui. Essa machadinha da São Romão é outro item barato e com a qualidade mínima aí, aliás, até acima da mínima, a qualidade necessária para você usar em campo. Eu vou fazer um review especificamente sobre essa machadinha também, que eu já uso há mais de 10 anos esse tipo de machadinha e eu gosto muito dela. E ela é bem baratinha. Dos itens que eu tenho aqui, inclusive, ela é a mais barata. E essa faca aguentou a porrada. Ela não segura muito bem o fio, você vai ter que afiar mais vezes. Na embalagem dela vem falando uma dureza de 54. Eu, inclusive, acho que o facão que eu mostrei aqui da Coqueiro tem uma dureza melhor que essa faca. Mas ela é em aço inox, é uma faca bem pequena, e essa faca aqui fica no meu carro. Foi jogada lá no carro, e, sei lá, às vezes alguém rouba, eu não vou ter um prejuízo tão grande. Agora vamos falar das 5 vantagens e 5 desvantagens de você ter uma faca. Nem tudo são flores. Tudo vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu vou começar falando das 5 vantagens. E eu queria que você prestasse atenção, porque as 5 desvantagens vão estar conectadas a essas 5 vantagens. A primeira vantagem é que, já que o investimento não é grande, se você perder a faca, você quebrar a faca, você estragar a faca, você não vai ter um prejuízo muito grande. E qual aprendizado que você pode tirar disso? Você pratica o desapego. Muitas pessoas compram facas caras e depois ficam com dó de usar, porque realmente foi um investimento grande e a pessoa não quer perder essa faca, não quer quebrar essa faca, não quer estragar, justamente porque o prejuízo vai ser maior.
E com a faca mais barata, como essa aqui, ou principalmente uma dessa aqui, você consegue praticar esse desapego. Você para de ter frescura com a sua ferramenta. Você acaba usando mais. E eu sou da opinião de que quanto mais você usa um equipamento, melhor você fica nele. A segunda vantagem de uma faca mais barata é que, já que o investimento é menor, você pode ter mais de uma. Ou, inclusive, você pode ter várias. Vocês já devem ter ouvido falar na matemática da sobrevivência, que é um pouco diferente da matemática clássica que a gente conhece. E da matemática da sobrevivência, 2 é igual a 1, 3 é igual a 2. Por quê? Porque se você tem apenas uma faca e perde essa faca, você não tem faca nenhuma. Então, geralmente, a gente trabalha com essa matemática diferente na sobrevivência. Então é bom você sempre ter, por exemplo, uma faca principal e uma faca de backup. E como o investimento é menor, você consegue ter mais de uma, inclusive você consegue ter várias. Aí o que nos leva à terceira vantagem. A terceira vantagem é que você pode ter várias facas, já que o investimento não é tão grande, e você pode testar vários tipos de perfis de lâmina, vários tamanhos, vários materiais, vários tipos de empunhadura. Inclusive, para quando no futuro, e foi o que eu fiz a minha vida toda, quando no futuro você tiver condições de ter uma faca mais cara, você já saber onde investir esse dinheiro. Não, eu prefiro esse tipo de desbaste do fio, eu prefiro esse tipo de aço, eu prefiro esse tipo de ponta. Essa empunhadura aqui foi a que mais me agradou. Você pode customizar esse equipamento. Você pode mudar o desbaste do fio, você pode mudar a ponta, você pode mudar a empunhadura, você pode fazer, geralmente, as bainhas dessas facas não são muito boas, então você pode customizar sua bainha, você pode aprender a fazer bainha, e tem um aprendizado muito grande nisso. Você mexer no perfil da faca, você levar ela para uma lixadeira, ou para uma lima, ou para um esmeril, e conseguir trabalhar a faca e customizar a faca ao seu gosto. Que é muito difícil as pessoas terem coragem de fazer com uma faca mais cara. Então, por exemplo, eu tenho essas duas facas aqui, da Zaharov. Não são facas super caras, mas também não são facas baratinhas. Eu gosto bastante dessa dupla aqui. Uma é minha faca de ADC e a outra é minha faca de sobrevivência. E como você pode observar, eu customizei o cabo delas com Durepox e consegui fazer uma empunhadura que se encaixa perfeitamente à minha mão. Mas por que eu tive coragem de pegar uma faca? Essa aqui, por exemplo, custa R$400, essa aqui custa R$350, e meter um Durepox na empunhadura dela. Porque eu já havia feito isso bem antes com essa faca aqui. Essa aqui é uma Commander 1 da Tramontina, a primeira faca de sobrevivência que eu tive. Meu pai me deu essa faca quando eu era um garotinho. Só que você sabe, a faca de cabo oco, ela é mais frágil. Então eu comecei a usar essa faca em campo, e ela começou a ter um jogo. Eu fui lá, perdi a paciência, fiz uma empunhadura na lâmina, no chassi da lâmina, ela ficou mais curtinha, mas ela ficou muito boa. Essa faca tem um aço excelente, pega um fio excelente, além de ter muita história comigo. Eu também customizei uma bainha para ela. E com isso eu aprendi a fazer cabos de faca. Já fiz com outros facões também, que eu não gostava muito da empunhadura. Fui lá e acabei fazendo com Durepox ou qualquer outro material. E aprendi essa habilidade, e aí eu tive muito mais confiança de fazer nessas facas aqui, que são facas que demandam um investimento bem maior. A quarta vantagem de uma faca barata é que geralmente elas são feitas com um aço mais macio, uma têmpera que deixa a faca menos dura. Então você precisa reafiar essa faca com frequência. Mas em compensação, é muito fácil você reafiar a faca. E com isso, você consegue treinar essa habilidade. Quanto mais você treina uma habilidade, melhor você fica nela. Então eu acho bastante interessante
esta característica, essa vantagem também para você treinar esse conhecimento, já que você vai ter que fazer isso em campo várias vezes, inclusive treinar a fiação de lâminas em campo. Às vezes é muito fácil você fazer isso na oficina da sua casa, mas em campo nem sempre é simples. Então, essas duas facas aqui, eu consigo ir ali no rio, pegar uma pedra e consigo reafiá-las. E rapidamente, elas vão estar com um fio excelente. Vão perder o fio com mais facilidade? Sim, mas tem essa vantagem de eu conseguir repor o fio facilmente. E a quinta vantagem de uma faca mais barata é que você vai acabar fazendo atividades que você não faria com a faca cara, conectando aqui a primeira vantagem. Já que o investimento não é tão grande, você vai lá e faz uma atividade sem muita frescura, e aí você pode estudar melhor os limites das lâminas, os limites das ferramentas. Então, por exemplo, sei lá, posso cavar um buraco, eu posso cortar um arame, eu posso tentar, como eu fiz com essa aqui, ó, meter a machadinha nas costas dela para cortar uma madeira muito dura, que eu precisava fazer e era a única ferramenta que eu tinha na mão. Então, usei essa faca como talhadeira. E aí você vai, da mesma forma, ampliando suas capacidades, suas habilidades com várias atividades, e você vai trabalhando o desapego e parando de ter frescura com a sua faca. Agora vamos passar para 5 desvantagens, que estão exatamente conectadas às vantagens. Bom, você pode praticar o desapego. São facas baratas. Você pode ter uma faca, você pode testar alguma coisa, e você pode perder essa faca, e você não vai ter um prejuízo muito grande. Então, ótimo, isso é uma vantagem. Mas isso pode se transformar numa desvantagem. Numa situação de campo, uma situação de sobrevivência, você depende muito dos seus equipamentos. Então tome muito cuidado para você não praticar demais o desapego. Quando você está aqui fora, muitas vezes sua vida vai depender da faca. E aí você não pode ser displicente com a faca. Então tem a vantagem de você praticar o desapego, mas tem a desvantagem que você pode ficar displicente com o seu equipamento e acabar perdendo ele na hora que você mais precisa. E da mesma forma, a segunda vantagem, que é que você pode ter várias facas, tome muito cuidado para você não juntar 30, 40, 50 facas na sua casa que você não confia. Cuidado para não cair nessa armadilha do materialismo, já que as facas são baratinhas, aí todo mês você está comprando uma ou duas. É muito bom para você testar, é muito bom para você conhecer, principalmente se você está começando. Mas eu acho bom também você tomar muito cuidado para não virar um acumulador. Eu não estou falando aqui de coleção. Coleção é outra história. Aí o colecionador, ele tem os motivos dele para ter as facas e não usar. Ok. Estou falando aqui de quem, como eu, precisa usar as facas. Está sempre em campo e precisa confiar no equipamento. Então é interessante você tomar cuidado para simplesmente não ter 50 facas em sua casa, porque aí na hora de sair você nem vai saber qual você vai levar. Vai gastar muita grana, você vai acabar perdendo essa vantagem e vai acabar virando uma desvantagem. Bom, eu posso modificar o perfil da faca, eu posso trabalhar e posso customizar essa faca, essa seria a terceira vantagem, mas pode existir uma desvantagem. São atividades perigosas, você precisa tomar cuidado, se eu for mexer com a lixadeira, for mexer com a cegueta, for mexer com a lima, mexer com equipamentos afiados, isso pode te trazer acidentes, e aí você pode, inclusive, transformar uma vantagem em desvantagem. A quarta desvantagem que eu vejo é que, apesar da faca mais barata ser mais fácil de ser reafiada, e aí você pode, inclusive, trabalhar essa habilidade, mas muitas vezes em uma situação de sobrevivência você não vai ter tempo de ficar afiando essa faca toda hora. Você pode estar machucado, pode estar doente, pode estar perdido, e aí você ficar parando toda hora para afiar a faca pode ser um problema. Então, realmente, ter uma faca mais cara, com a têmpera melhor,
que o fio dura mais, é uma grande vantagem. E aí eu acho que essa seria uma desvantagem da faca mais barata. Existem facas no mercado que não perdem o fio com facilidade, mas também são bem difíceis de afiar. Mas existem facas no mercado, como essas aqui que eu mostrei, das Harrow, e eu fiz review dessas duas facas, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se não assistiu. Inclusive eu tenho um vídeo usando essa faca aqui. E ela não perde o fio com facilidade, mas ao mesmo tempo ela é bem fácil de ser reafiada. Então se você for procurar uma faca, é interessante você procurar o equilíbrio entre essas características. E a quinta vantagem é que você pode testar vários tipos de atividades, fazer trabalhos que você não faria com uma faca cara, e até para testar o limite, para conhecer o limite do equipamento. Mas você também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem atividades que não são adequadas para você fazer com a faca. E aí, às vezes você faz com a sua faca baratinha, porque você não vai perder muita coisa. E aí depois, quando você tem condições, você compra uma faca mais cara e acaba abusando do material, acaba abusando do equipamento e acaba perdendo esse equipamento e perdendo uma grana. Então toma cuidado também, que a quinta vantagem, ela pode se tornar uma desvantagem. Eu quero lembrar a você que eu tenho 2 livros publicados. Um, que eu explico a filosofia anti-apocalíptica do sobrevivencialismo, e um outro livro é sobre saneamento ambiental, um guia para moradores do campo. Muito útil se você mora no campo ou pretende se mudar para o campo. Mas mesmo que você não more no campo, não pretende mudar para a zona rural, esse livro é muito interessante para você entender mais sobre meio ambiente, para entender mais sobre impactos ambientais e como você controlá-los. Eu vou também aqui deixar os links na descrição de vídeos relacionados a esse que eu estou fazendo, inclusive a série de vídeos que eu fiz sobre a faca de sobrevivência anti-apocalipse. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. Meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar, mas você também não precisa ser uma presa fácil.